La la la, la la la, la 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 la. Bom dia, sorria, Jesus e Maria te ama, até meia-noite é dia. Bom dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos na quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, Ano Litúrgico Par 2024. Evangelho Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15. Jesus insiste no Evangelho deste dia na oração. Quando orardes, assim ele começa. E nos ensina, termina nos ensinando a oração do Pai Nosso. Lembremos que nós estamos dentro do panorama do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ainda não terminou. E para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, precisamos ser pessoas de oração. Quem é de oração, quem busca a oração, permite que Deus realiza nele a sua própria vontade. E assim o mundo caminha como o próprio Jesus nos ensinou, como ele deseja. Ouçamos o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que lhes cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como já mencionado, eis aí a insistência de Jesus para que sejamos pessoas orantes. Aliás, ontem o Evangelho insistia na oração, no jejum e na esmola, dentro desse contexto da felicidade, para sermos felizes. E hoje ele insiste na oração, assim nos ensinando a sermos pessoas bem-aventuradas. Por isso, quando oramos, não preocupemos com muitas palavras. Deixemos que o nosso coração fale. Precisamos sim de orações formuladas, e a fazemos. Na missa é assim, mas precisamos tirar tempo para estar a sós com Deus. Deixar que o coração fale a Deus.
deixar que o coração ouça Deus, deixar que o coração fale ao irmão, deixar que o coração ouça o irmão. Isto é muito importante. Jesus diz, não preocupe com muitas palavras, olha aí, porque Deus, antes que você peça a Deus, antes que o peçamos, Ele já sabe que nós precisamos. E olha, meus irmãos, muitas vezes nós pedimos a Deus não o que precisamos, mas o que nós achamos que precisamos. E Deus que fala que vai nos atender se pedirmos de oração, não vai atender porque não estamos pedindo o que precisamos, mas o que nós achamos que precisamos. A oração não é para que Deus faça a nossa vontade. A oração é um entregar-se a Deus para que nós possamos realizar em nossa vida a vontade de Deus. Deus sabe do que nós mais precisamos, então não nos preocupemos em detalhar para Deus as coisas. Podemos pedir sim e dizer o quê? Mas Pai, seja feita a vossa vontade, não a minha. Pois bem, vamos meditar um pouquinho sobre esta oração, o Pai Nosso. Primeiro, Pai Nosso. O Pai não é meu nem seu. O Pai é nosso. E esse Pai está no céu. É Pai de todos. Outra coisa que nós, na nossa oração. Santificado seja o vosso nome. O nome de Deus é santo. Ou seja, Deus é santo lá no céu onde Ele está. Aqui na terra, muitas vezes Ele é vilipendiado, quer diretamente, quer na pessoa do irmão. Precisamos santificar o nome de Deus. Santificado seja o vosso nome, aqui na terra, assim na terra como no céu. Então precisamos, a nossa oração, o nosso dever, a nossa missão é fazer com que o céu esteja presente também aqui na terra. Deus é santo, que Ele seja santo aqui na terra como é no céu. Depois o pedido. Aí, esses dois primeiros pedidos é a nossa relação com o Pai. Agora, nossa relação com o Pai pelos irmãos, por nós, pelos irmãos. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, claro, em nossas vidas. Olha aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão é nosso, não é meu não. Eu preocupo com o pão para os outros, ou eu exploro os outros o máximo que eu posso. Depois, o pedido, pedir perdão a Deus, não só por mim, mas pelos outros. Perdoai não as minhas, mas as nossas ofensas, como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E pedimos novamente por todos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O livrar-nos do mal não é para Deus nos blindar contra o mal, para que o mal não nos aconteça, mas para que não cedamos, não realizamos as tentações que o mal nos sugere. Porque o mal está no mundo, não é porque Deus quer, é porque Ele deu liberdade ao ser humano. O primeiro ser humano que nós temos na história desobedeceu a Deus. E nós continuamos a desobedecer a Deus. Queriam ser iguais a Deus. Queriam conhecer o que é bom e o que é ruim por si mesmo. Continuemos no Pai Nosso. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E vem Jesus reforçar. De fato, se vós não perdoardes os irmãos, de modo algum o Pai que está no céu vai vos perdoar. Meus irmãos e irmãs, fiquemos por aqui. Relembrando que Jesus insiste que nós precisamos ser pessoas de oração. Quando orardes, e que a nossa oração seja uma entrega a Deus e que nos leva a unir de tal forma aos irmãos, a Deus e aos irmãos, que nós possamos perdoar as ofensas recebidas como o Pai do céu nos perdoa.
porque se não perdoarmos, o Pai do céu também não nos perdoará. Meus irmãos e irmãs, portanto, sem oração não podemos viver o Pai Nosso, muito menos praticá-lo. Sem oração não podemos perdoar o irmão. A oração nos leva a perdoar o irmão, a querer bem ao irmão. E o Senhor nos abençoe, nós possamos ser neste dia sempre pessoas de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.